No instante em que o barão a puxou para trás, a moça percebeu que não era só ela que corria perigo. O vento gelado da fronteira chicoteava o rosto de Clarinda Mota, mas era o medo, e não o frio, que fazia seu corpo tremer. Exausta, a jovem prendeu a respiração ao ver a placa torta da venda de Dona Rosária. Um ponto no meio do nada, onde tropeiros barulhentos e homens de olhar desconfiado se encontravam. Era ali, naquele refúgio improvável, que ela esperava encontrar um pouco de paz, longe dos olhos famintos do coronel Albérico Duarte. Clarinda tinha 19 anos e um futuro que parecia selado. Prometida a um homem que ela temia mais que a morte, fugir fora sua única saída. Mas a cada passo, a dúvida a corroía. Quem a protegeria agora? Ela, uma senhorita de boa família, sozinha em um mundo tão bruto, estava convencida de que seu destino já estava traçado e que ninguém, nem mesmo ela, poderia desfazê-lo. Com o coração batendo forte no peito, Clarinda puxou o lenço para cobrir parte do rosto e entrou na venda. O cheiro de fumaça, aguardente e carne assada invadiu suas narinas. O lugar era rústico, com mesas de madeira pesada e paredes gastas, mas era ali que se sussurravam notícias da guerra. Vozes baixas falavam em farrapos e imperiais, em emboscadas e batalhas distantes. Ela tentava se misturar. Sentou-se num canto, pedindo apenas um mate, e observava cada rosto, cada movimento, buscando um sinal de perigo. Foi então que ele entrou. A porta rangeu, e um homem alto, de ombros largos, preencheu a moldura, o barão Raul Ferraz. Clarinda sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele tinha 33 anos, e sua presença era tão forte que o burburinho na venda diminuiu. Seus olhos, de um tom escuro e penetrante, varriam o ambiente com uma atenção que denunciava um perigo constante. Havia uma aura de força e de dor ao redor dele, como se carregasse cicatrizes que ninguém podia ver. Clarinda notou a faca na cintura, o jeito tenso de seu corpo. Ele parecia ferido por dentro, sempre alerta, como um lobo que esperava a próxima caçada. Ele a viu. Os olhos escuros do barão Raul Ferraz pousaram nela por um segundo a mais do que o necessário. Clarinda sentiu seu rosto corar, uma mistura de medo e uma atração estranha que a desorientava. Ele não era como os outros homens. Havia nele uma promessa de proteção, mas também a certeza de que a proximidade com ele seria um risco. Raul, por sua vez, a observava com um interesse que o surpreendeu. Uma jovem tão assustada, mas com um brilho de desafio no olhar. Ele se perguntou quem ela era e por que estava ali, sozinha. Seu lado farrapo o alertava. Qualquer envolvimento afetivo poderia custar caro à sua causa. A tensão na venda já era palpável, mas aumentou quando um novo grupo de homens adentrou o local. Eram capangas, com roupas sujas e olhares famintos. Clarinda sentiu um frio na barriga. Eles não estavam ali por acaso. Seus olhos varreram o ambiente, e quando um deles parou, o olhar fixo nela, Clarinda sentiu o coração disparar no peito, como um tambor de guerra. Eles a haviam encontrado. O pior aconteceu. O homem de olhar sujo apontou para ela, um sorriso cruel nos lábios. Clarinda sentiu o sangue gelar nas veias. Antes que pudesse reagir, uma mão grosseira agarrou seu braço, puxando-a com força para fora do assento. O grito ficou preso na garganta. Mas antes que pudesse ser arrastada, outro braço, forte e firme como um tronco de árvore, envolveu sua cintura. No instante em que o barão a puxou para trás, colando-a ao seu corpo, a moça percebeu que não era só ela que corria perigo. O barão Raul Ferraz a tinha ali, apertada contra ele, e o calor que vinha do corpo dele era uma estranha mistura de segurança e intimidação. Seus olhos escuros, antes fixos nos agressores, agora encontraram os de Clarinda por um segundo a mais, e ela viu ali uma fúria contida, mas também uma surpresa. Ele entendia naquele momento que a presa não era só ela. A venda virou um inferno em segundos.
Um tiro ecoou, e Raul já estava em movimento, empurrando Clarinda para trás de uma mesa virada. A faca em sua cintura brilhou, e ele se movia como um raio. Seus golpes eram rápidos, precisos, sem hesitação. Os capangas, antes tão confiantes, foram pegos de surpresa pela destreza do barão. O cheiro de pólvora queimada e o grito dos homens se misturavam no ar pesado. Clarinda, agachada, com o rosto escondido nos braços, ouvia o barulho da luta, o ranger da madeira, o som abafado dos corpos caindo. Ela sentia o coração na garganta, batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. Em poucos instantes, a confusão cessou. O silêncio que se seguiu era ainda mais assustador. Clarinda ergueu o rosto devagar, vendo o estrago. O chão estava manchado, alguns capangas jaziam imóveis, outros fugiam feridos pela porta. O barão Raul Ferraz estava de pé, a faca ainda na mão, a respiração pesada, os olhos varrendo o ambiente em busca de qualquer ameaça restante. Ele era uma força da natureza, e Clarinda sentiu um misto de pavor e fascínio. Raul se virou para ela, a voz grave, quase um rosnado. "Quem é você, prenda? E por que estão atrás de ti?" Ele a soltou, mas a mão dele ainda roçava seu braço, um toque elétrico que a fez prender a respiração. Sua voz, embora rude, carregava um fundo de preocupação que ela não esperava. Clarinda mal conseguia respirar, as palavras se embolavam na garganta seca. O medo ainda a apertava, e a mentira, que ela guardava tão bem, parecia a única saída. "Meu nome é Maria." Ela forçou um nome que mal conhecia. "E eles me confundiram. Eu não sei quem são. Não sei por que estão atrás de mim." Raul a observou, os olhos estreitos, perfurando a alma dela. Ele sabia que ela mentia. Podia ver o terror nos olhos dela, mas também a teimosia em manter o segredo. Contudo, ele também sabia que o perigo não havia passado. Levar aquela moça para a estrada seria como entregá-la a um lobo faminto. E ele, Raul, não era de deixar uma presa desamparada, ainda que ela pudesse trazer problemas para seus planos farrapos. "Não podemos ficar aqui," ele disse, a voz cheia de comando. "Você vem comigo." Clarinda arregalou os olhos. A estância de um estranho. Mas a alternativa era ficar ali, sozinha, ou voltar para a boca do lobo. Ela não tinha para onde ir, ninguém a quem recorrer. Sua crença de que seu destino era estar sempre à mercê dos outros se confirmava. Com um aceno fraco, Clarinda aceitou. O medo ainda a consumia, mas a decisão do barão, por mais assustadora que fosse, parecia a única saída possível. "Até minha estância. Lá estará segura, por enquanto." Raul concluiu, guardando a faca. Ela não sabia, mas sua vida estava prestes a mudar de rumo, levada pelos braços de um homem que ela mal conhecia, mas que já a tirara de um perigo para jogá-la em outro, ainda desconhecido. A viagem até a estância do barão Raul Ferraz foi longa e silenciosa. Clarinda, cansada e com os nervos à flor da pele, mal conseguia acompanhar os pensamentos. O cavalo que lhe deram parecia maior que ela, e o ritmo forte do barão à frente deixava-a exausta. O sol já começava a se deitar no horizonte quando, depois de passar por campos abertos e algumas coxilhas, a estância surgiu no meio da paisagem. Não era uma casa comum. Era um casarão de pedra e madeira escura, imponente e sólido como uma fortaleza. Muros altos e uma cerca bem feita davam a entender que aquele era um lugar onde a segurança vinha em primeiro lugar. A estância parecia um ninho de gavião, no alto de um morro baixo, com vistas para os campos que se estendiam até onde os olhos podiam ver. Clarinda engoliu em seco. Aquele lugar era grandioso, mas também austero, sem o luxo e a delicadeza de seu antigo lar. Era um mundo novo, e ela sentia-se uma intrusa. Raul desmontou primeiro, com um movimento ágil, e ofereceu a mão para ajudá-la.
O toque, firme e rápido, fez um arrepio percorrer a espinha de Clarinda. Ele não a olhou nos olhos, apenas indicou a entrada com um gesto. Entre. Sua voz era seca, sem emoção, focada apenas na ordem. Clarinda sentiu-se uma prisioneira, levada para um novo cativeiro. De novo, ela estava sendo entregue a alguém, seu destino nas mãos de um homem. A velha e amarga convicção de que ninguém a protegeria de verdade, que ela não merecia ser protegida, apertou seu peito. Por que ele a salvara, afinal? Para mantê-la como um troféu, ou talvez para entregá-la a outra pessoa mais tarde. Dentro do casarão, o ambiente era mais acolhedor do que ela imaginava, com um fogo crepitando na lareira e o cheiro de comida no ar. Mas a tensão permanecia. Raul não se demorou. Ele deu algumas ordens a um dos peões sobre a segurança e os cavalos e depois se voltou para Clarinda. A senhora ficará aqui. Qualquer coisa que precise, fale com Dona Rosália. Ele a tratava com uma frieza calculista, como se ela fosse apenas mais um item a ser guardado em sua estância. Seus olhos varreram o rosto dela rapidamente, sem deixar transparecer nada além de uma preocupação prática. Clarinda sentiu o desprezo em suas palavras, ou assim ela interpretou. Ele se virou e saiu, deixando-a sozinha no salão. Foi então que uma mulher de rosto redondo e bochechas rosadas surgiu de uma porta lateral, secando as mãos em um avental. Era Dona Rosália, uma senhora de meia-idade, com um olhar caloroso que contrastava com a dureza do barão. Boa noite, prenda. Seja bem-vinda, na medida do possível. Venha, a senhora deve estar exausta. A voz de Dona Rosália era suave, um bálsamo para os ouvidos de Clarinda. Ela indicou um banco perto do fogo. Quer um mate quentinho ou algo mais forte? Clarinda aceitou o mate, sentindo um pouco do calor voltar ao corpo. Dona Rosália era diferente. Parecia sincera, e Clarinda sentiu um fio de esperança. Sou Clarinda. Ela disse seu nome verdadeiro, sentindo-se estranhamente segura na presença daquela mulher simples. Clarinda, então, um lindo nome. O barão não costuma trazer visitas. Dona Rosália sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos, mas que dava a entender um conhecimento mais profundo sobre o estancieiro. Enquanto Clarinda bebia o mate, um homem alto e forte, com um bigode farto e um olhar desconfiado, entrou no salão. Era o capataz, e seus olhos se fixaram em Clarinda com uma interrogação que a fez encolher. Ele não disse nada, apenas trocou um olhar significativo com Dona Rosália antes de se afastar, deixando claro que não confiava na presença dela ali. Clarinda sentiu o peso dos olhares e a desconfiança. Ela não era bem-vinda, era apenas um fardo, uma preocupação a mais para o barão. Raul, por sua vez, estava em seu escritório, as luzes baixas, repassando papéis sobre a guerra. Sua mente estava dividida. Ele tentava convencer-se de que a presença daquela jovem era uma questão de estratégia, de segurança, de não deixar rastros que pudessem levar os imperiais aos farrapos. Mas, no fundo, uma parte dele sabia que a verdade era mais complicada. Aquela prenda, com seus olhos assustados e sua teimosia silenciosa, já havia desorganizado mais sua vida do que ele gostaria de admitir. Ele precisava manter a frieza, o controle. Qualquer envolvimento afetivo era um perigo que não podia se dar ao luxo de ter. Os dias na estância do barão Raul Ferraz se arrastavam, longos e cheios de uma rotina que Clarinda Mota não conhecia. Ela tentava se adaptar, ajudando Dona Rosália com pequenos afazeres na cozinha, mas seus olhos e ouvidos estavam sempre atentos. Presa dentro daquele casarão imponente, Clarinda observava o barão de longe, intrigada pela sua postura, pela maneira como ele carregava o peso do mundo em seus ombros largos. Raul estava sempre ocupado. Ela o via montando a cavalo ao amanhecer.
os músculos tensos sob a camisa, a barba por fazer. Ele conversava com os peões, dava ordens com uma voz firme que não admitia contestação, e depois se trancava em seu escritório, debruçado sobre mapas e papéis, as luzes acesas até tarde da noite. Havia uma dor profunda em seus olhos, uma sombra que a guerra e as perdas haviam deixado. Clarinda percebia que a causa farrapa era mais do que uma luta política para ele. Era uma ferida aberta, uma razão de viver. E ela, ali, sentia-se um estorvo, uma distração perigosa. Ainda assim, a curiosidade de Clarinda era maior que seu medo. Uma tarde, enquanto ele passava pelo corredor, ela o parou. Barão, eu queria saber se posso ir até a horta. Dona Rosália precisa de algumas ervas. Raul parou, virando-se para ela. Seus olhos escuros a fitaram, um olhar intenso que a fez prender a respiração. A horta fica perto, mas não se afaste dos muros. Sua voz era curta. Um comando. E prenda. Ainda não me disse seu verdadeiro nome, nem o que a trouxe a essa situação. Clarinda sentiu um calafrio. Ele não havia esquecido sua mentira. O rosto dela corou e ela baixou o olhar. Meu nome é Maria, como eu disse. E eu não sei quem me persegue. Eu só fugi de um destino que não queria. A teimosia em sua voz era palpável, e Raul percebeu. Um pequeno sorriso quase imperceptível surgiu no canto de sua boca, um vislumbre de algo que não era apenas raiva. Um destino que não queria, sim. Ele repetiu, a voz mais suave, mas ainda com um tom de impaciência. Mas quem não quer um destino, Maria? A guerra nos empurra para destinos que jamais imaginamos. Tenha cuidado, prenda. Seu segredo pode ser mais perigoso do que você pensa. Ele se virou e continuou seu caminho, deixando Clarinda com o coração aos pulos e a sensação de que ele havia por dentro, enxergando além de suas mentiras. No fim da tarde, Clarinda estava na varanda, observando os peões voltarem da lida no campo. Um deles, um homem jovem, vinha mancando com o braço pendendo de forma estranha. Raul, que estava perto dos estábulos, viu o homem e correu até ele, a expressão de preocupação evidente. Clarinda observou a cena, surpresa. O barão, que parecia tão duro e frio, ajudou o peão a descer do cavalo com cuidado, sua voz baixa e gentil, perguntando sobre o ferimento. Ele mesmo examinou o braço do homem, dando instruções claras para um dos outros peões para que o levassem para dentro e chamassem Dona Rosália para cuidar dele. Naquele momento, Clarinda viu um lado de Raul que ela não esperava. Ele não era apenas o barão farrapo, o homem de guerra, o guardião silencioso. Havia uma humanidade ali, uma preocupação genuína pelos seus. A dureza de sua fachada se desfez por um instante, revelando um homem que se importava. Era uma visão rara, um raio de luz na nuvem escura que parecia cercá-lo. Um pensamento se infiltrou na mente de Clarinda, uma pequena semente de dúvida. Será que ele não era tão implacável quanto parecia? Será que talvez ele pudesse ser diferente? Sua convicção de que ninguém poderia protegê-la de verdade começou a vacilar. Talvez houvesse uma chance, por menor que fosse, de que ela pudesse estar segura ali com ele. Mas o medo do coronel e a mentira que ela guardava ainda eram maiores, impedindo-a de se entregar a essa esperança. Ela sentia-se dividida, um espinho em seu coração, mas também a delicadeza de uma rosa começando a desabrochar. As notícias chegaram à estância como um vento frio, trazendo o cheiro do perigo. Um dos peões, vindo da venda de Dona Rosária, mal desceu do cavalo e já foi falar com o barão Raul Ferraz. Clarinda estava na cozinha, ajudando Dona Rosália a separar umas ervas, mas seus ouvidos estavam atentos. Ela ouviu o sussurro do peão. Barão, os homens do coronel Albérico estão procurando por toda a parte.
Perguntam por uma moça que fugiu, uma prenda que tem o rosto bonito e os olhos assustados. O coração de Clarinda deu um salto no peito. O medo que ela tentava empurrar para longe voltou com força, apertando sua garganta. Eles não tinham desistido. Ele não tinha desistido. O barão ouviu com a cara fechada, a mão no cabo de sua faca, como sempre. Seus olhos escuros, por um segundo, encontraram os de Clarinda, que o observava de longe. Ela viu ali um aviso, uma preocupação que ele tentou esconder rapidamente, mas ela sentiu. Ele estava ciente do perigo, e aquele perigo tinha um nome: o dela. Naquela noite, a estância parecia um formigueiro em alerta. Raul reforçou a segurança e Clarinda viu mais sentinelas nos muros, mais peões com armas à mostra. Ele andava de um lado para o outro no pátio, dando ordens com sua voz de comando, o corpo tenso, os músculos rígidos. Clarinda percebeu a irritação nele, a forma como ele cerrava os punhos. Mais tarde, já era noite escura quando Clarinda o viu, pela fresta da porta de seu escritório. A luz fraca da lamparina mal iluminava seu rosto, mas ela percebeu o cansaço e a raiva em seus olhos. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto de frustração. Que complicação! Ele murmurou para si mesmo, sua voz um sussurro tão baixo que Clarinda mal ouviu. Essa prenda. Ela desorganiza tudo. Ele se irritava por se ver preocupado com ela, por ter que desviar sua atenção da causa farrapa de sua gente. Recordou-se de uma perda antiga, uma marca dolorosa que o fizera jurar nunca mais se envolver, nunca mais sentir. Envolvimento afetivo era um perigo que ele não podia se dar ao luxo de ter. Clarinda era um risco, uma distração para seus planos de guerra, mas ainda assim, ele não conseguia simplesmente virar as costas para ela. Clarinda, observando-o, sentiu um calafrio. Ele estava irritado, sim, mas havia algo mais. Uma distância, uma rigidez que ela não entendia, mas que a assustava. Dias se passaram, e a rotina na estância era de vigilância constante. Clarinda, atenta a cada movimento do barão, começou a suspeitar que ele guardava mais segredos do que apenas sua identidade farrapa. Ela o via conversando com mensageiros em voz baixa, olhando mapas com um ar pensativo. Certa manhã, enquanto ajudava Dona Rosália a organizar umas caixas velhas no sótão, Clarinda encontrou um documento esquecido. Era um papel amarrotado, com um símbolo diferente dos que ela via na estância. Não era o brasão farrapo, mas sim um símbolo do império, uma coroa gravada de forma sutil. Ao lado, no canto do papel, havia uma assinatura que ela reconheceu e que a fez sentir o sangue gelar nas veias. Albérico Duarte. O ar sumiu dos pulmões de Clarinda. O coronel Albérico, o homem que a perseguia, o barão Raul Ferraz, tinha papéis com a assinatura dele, com o símbolo do império. Aquela descoberta a atingiu como um raio. O barão, o homem que a salvara, o estancieiro farrapo, tinha laços com o império, laços com seu perseguidor. Um medo terrível a invadiu. Por isso ele era tão distante, tão misterioso. Ele escondia algo dela, algo sobre sua verdadeira ligação com o império. A intuição de Clarinda gritava. Raul podia estar ligado a Albérico mais do que ela imaginava. Talvez até fosse um aliado dele. Ele a tirara de uma emboscada, mas e se fosse apenas para entregá-la a Albérico depois, em troca de alguma vantagem na guerra? Não, ela não podia confiar nele. A mentira que ela guardava, o segredo sobre Albérico ser padrinho do barão, agora parecia sua única defesa, seu único escudo. O medo de ser traída, de ser entregue, era mais forte do que qualquer atração que ela pudesse sentir por ele, mais forte do que qualquer segurança que ele pudesse oferecer. Ela não podia se dar ao luxo de acreditar em ninguém, nem mesmo no homem que, por enquanto, a protegia. O barão Raul Ferraz acordou sobressaltado, o suor frio escorrendo pela testa. A escuridão do quarto não acalmava o coração que batia descompassado no peito. Era o mesmo pesadelo, sempre o mesmo.
A cena se repetindo noite após noite, a imagem vívida da emboscada imperial, o cheiro forte de pólvora, os gritos desesperados dos seus homens caindo um a um. E então, a visão mais dolorosa, o rosto de seu irmão, o jovem capitão João, caindo, atingido por uma bala que não era para ele. Uma traição sem tamanho, um plano que deu errado, orquestrado por aqueles que se diziam aliados, que apertaram sua mão em sinal de paz enquanto armavam a emboscada. A perda o havia marcado na alma, um ferro em brasa que queimava a cada lembrança. Naquele dia, Raul jurou que jamais permitiria que o afeto, que a proximidade com qualquer pessoa o tornasse vulnerável novamente. Não deixaria que o coração o desviasse de sua causa, de sua vingança. Por isso ele era tão frio, tão distante. Envolver-se com alguém era um risco que não podia correr. Enquanto Raul revivia seus fantasmas, longe dali, na cidade mais próxima, o coronel imperial Albérico Duarte intensificava sua busca implacável por Clarinda. Ele era um homem cruel, com um poder que se estendia por toda a fronteira, e não havia canto onde seus olhos e ouvidos não pudessem alcançar, nem homem que não temesse sua ira. Em seu escritório luxuoso, um mapa da região estava estendido sobre a mesa de cedro, marcado com cruzes vermelhas, indicando os locais onde seus capangas já haviam procurado, revirando cada pedra. A venda de Dona Rosária, a última parada conhecida de Clarinda, estava circulada em um vermelho mais forte, quase rasgando o papel. Albérico não admitia falhas. E o fato de Clarinda ter escapado era uma afronta pessoal. Sua obsessão por ela era um fogo que o consumia, um desejo doentio que o fazia mover céus e terras para encontrá-la, a qualquer custo. Ele sabia que ela estava nas redondezas e não descansaria até tê-la. Clarinda, por sua vez, sentia a rede de perigo se apertar ao seu redor. As notícias dos homens de Albérico correndo a região chegavam até a estância com uma frequência assustadora, sussurradas pelos peões que vinham da cidade, trazendo consigo o medo palpável. Ela via o barão Raul Ferraz com sua pasta de couro em mãos, examinando documentos e mapas, e seu coração se apertava a cada vez que ele se fechava em seu escritório, ou que seus olhos varriam o horizonte com uma intensidade calculista. Uma tarde, enquanto ele estava distraído conversando com o capataz no pátio sobre a ronda noturna, Clarinda o observou de longe, sem ser notada. Raul tirou da pasta um distintivo pequeno, de metal escuro, com um símbolo que Clarinda reconheceu com um calafrio que percorreu sua espinha. O brasão do Império. Era o mesmo brasão que estava no documento que ela encontrara antes, aquele com a assinatura de Albérico. Raul o segurou por um instante, girando-o entre os dedos, o olhar distante, quase triste, como se estivesse revivendo uma memória antiga, antes de guardá-lo de volta na pasta com um suspiro pesado, quase um lamento. Para Clarinda, aquela cena foi uma confirmação de seus piores medos. O barão Raul Ferraz, o estancieiro farrapo que a salvara da morte certa, guardava um distintivo imperial. Guardava algo de Albérico. Aquilo só podia significar uma coisa. Ele tinha ligações com o coronel. Ligações profundas e secretas que ela jamais poderia imaginar. Aquele homem que a protegia, que a fizera sentir uma faísca de esperança, talvez fosse parte do mesmo sistema que a estava destruindo. Um lobo em pele de cordeiro. O medo a consumiu, um frio na barriga que a fez prender a respiração, sentindo o ar rarefeito em seus pulmões, como se o mundo estivesse desabando sobre ela. Sua mente girava, buscando uma saída, uma explicação que não fosse tão cruel, mas não encontrava. O segredo que ela guardava, a verdade sobre Albérico ser o padrinho de Raul, agora se tornava uma fortaleza em sua mente, a única arma que ela tinha para se proteger. Ela não podia confiar nele. Não podia. Se ele soubesse a verdade, se soubesse a quem ela realmente pertencia por promessa, ele a entregaria sem hesitar.
Ela tinha certeza. Seu destino, afinal, ainda estava nas mãos de homens poderosos e ela estava sozinha, completamente sozinha. As semanas na estância de Raul pareciam uma calmaria forçada, um silêncio antes da tempestade. Mas o mundo lá fora não parava, e as notícias, trazidas pelos peões que vinham da cidade, eram como pequenas pedras atiradas num poço, quebrando a ilusão de paz. Certa manhã, um agregado da fazenda, um homem velho e de poucas palavras, chegou com o rosto pálido e os olhos arregalados. Clarinda ouviu sem querer a conversa dele com o barão Raul Ferraz. Barão, as coisas na cidade andam feias. O coronel Albérico, ele está apertando a família da prenda. O agregado gaguejou, o medo em sua voz. Mandou avisar que se a senhorita não aparecer, eles vão pagar o preço. Ele sabe que ela está por perto, barão. Clarinda sentiu um calafrio que lhe arrepiou até a alma. Sua família. Albérico estava usando-os. A culpa e o desespero a atingiram com força. Ela não só era um perigo para o barão, como também estava colocando seus próprios pais em risco. Seu coração batia descompassado, uma mistura de medo e revolta. Ela estava sozinha e essa solidão parecia uma sentença. Raul ouviu a notícia com a face fechada, os olhos escuros fixos no horizonte, mas Clarinda percebeu a tensão em seus ombros. Ele apertou os punhos, um gesto que ela já conhecia, e deu ordens para que as rondas fossem dobradas. Naquela tarde, o barão estava em seu escritório, as luzes baixas, debruçado sobre um mapa. Clarinda, que passava pelo corredor, parou, atraída por uma ponta de um pergaminho que ele manuseava. Era um documento antigo, com selos e letras que ela não conseguia identificar. Raul passou os dedos sobre o papel e Clarinda viu por um instante um anel em seu dedo com um brasão familiar. Era o mesmo brasão que ela havia visto antes, o do Império, e o mesmo que estava no documento assinado por Albérico. Um pensamento gélido a atingiu, uma certeza que a fez prender a respiração. Ela se lembrou de uma conversa antiga, de sua mãe, comentando sobre a ligação do temido coronel Albérico Duarte com a família Ferraz. Um laço de respeito, de tradição. Não era apenas um aliado, não era apenas um conhecido. Albérico era mais do que isso para Raul. O coronel Albérico Duarte, o homem que me quer, ele é o padrinho do barão Raul Ferraz. A verdade a sufocou. Aquele homem, o barão que a protegia, era afilhado do coronel que a perseguia. A ironia era cruel, um nó na garganta que a impedia de respirar. Ela estava sob a guarda de um homem que, sem saber, estava ligado ao seu algoz pelo sangue e pela história. O medo de ser entregue, de ser traída, nunca fora tão real. O mundo de Clarinda desabou. De repente, um grito vindo do pátio cortou o ar. Um cavalo fugiu. Raul, alertado, largou o pergaminho e correu para fora. Clarinda o seguiu instintivamente. Um dos cavalos mais ariscos da estância, um zaino de crina selvagem, havia rompido a cerca e disparava pelos campos. "Peguem ele!" Raul gritou para os peões que já montavam apressados. Mas o zaino era rápido demais. Raul, sem pensar duas vezes, saltou em seu próprio cavalo, um pangaré forte e ágil. Clarinda o observava, o coração na boca enquanto ele partia em disparada. De repente, o zaino fez uma curva brusca, vindo na direção da cerca que Clarinda estava apoiada. O animal era grande, assustado, e corria sem controle. Clarinda, paralisada pelo susto, não teve tempo de reagir. O cavalo se aproximou perigosamente e ela fechou os olhos, esperando o impacto. Mas, num segundo, sentiu um braço forte puxá-la para trás, colando seu corpo ao de Raul, que havia voltado em um galope desesperado. Os olhos escuros do barão encontraram os dela. A proximidade era total. O calor do corpo dele a envolveu, e ela sentiu a respiração dele em seu rosto. O cheiro de couro, suor e terra invadiu suas narinas, uma fragrância bruta e masculina.
Por um segundo, que pareceu uma eternidade, o mundo parou. Uma faísca elétrica percorreu seu corpo, uma atração inegável que se misturava ao pavor do cavalo descontrolado. O medo de Albérico, a revelação sobre afilhado e padrinho, tudo se misturou com a sensação de segurança que só os braços de Raul podiam dar. Ele a segurou firme até que o cavalo passasse, selvagem por trás deles. Só então Raul a soltou, a voz rouca. "Cuidado, prenda. O perigo está em todo lugar." Clarinda assentiu, sem conseguir falar, seu peito subindo e descendo com a respiração suspensa. A tensão entre eles era palpável, um fio invisível que os unia, apesar do segredo pesado que ela guardava e da guerra que os cercava. Ela sabia que aquele homem era seu porto seguro, mas também a ponte para seu maior medo. A quietude da estância, que Clarinda Mota tanto ansiava, foi quebrada por uma presença nova e incômoda. Um homem magro, de olhos miúdos e sorriso falso, chegou pedindo trabalho, dizendo-se um tropeiro que havia perdido sua tropa em uma emboscada imperial. Raul o acolheu, como era costume naquelas terras de guerra, e o tal peão Manuel passou a ajudar nos afazeres da fazenda. Mas Clarinda sentiu um frio na espinha ao vê-lo. Havia algo em seu olhar que não combinava com a história que contava. Uma curiosidade excessiva sobre os movimentos da estância e principalmente sobre ela. Clarinda o via observando-a, disfarçadamente, e os sussurros que ele trocava com outros peões, que antes pareciam inocentes, agora ganhavam um tom sinistro em sua mente. Ela tinha certeza. Aquele homem não era quem dizia ser, era um espião. Manuel, com sua falsa inocência, conseguiu informações cruciais. Ele soube da presença da prenda estranha que o barão protegia com tanto cuidado. Notou a atenção de Raul sempre que seu nome era mencionado e percebeu a movimentação discreta dos homens do barão que patrulhavam a estância com mais frequência. Ele viu como Raul a observava de longe, um olhar que misturava preocupação e algo mais profundo, algo que o próprio barão tentava reprimir. E Manuel, como um lobo farejador, registrava cada detalhe, cada gesto, cada olhar. Raul, com sua experiência de guerra, sentiu a rede se apertar. Os mensageiros que chegavam de outras estâncias farrapas traziam notícias alarmantes. A busca de Albérico por Clarinda não era mais um rastreamento genérico. Havia se tornado uma caçada pessoal, focada na região da estância de Raul. A descrição da moça, seus traços, a forma como ela havia fugido, tudo estava agora nas mãos dos imperiais. Não havia mais dúvidas. Albérico sabia que ela estava ali ou muito perto. O barão andava pelos corredores de seu casarão a passos firmes, mas com a mente turbulenta. Ele sentia a pressão, a ameaça que Clarinda trazia, não só para ela, mas para toda a sua causa. Entregá-la a Albérico seria o caminho mais fácil, mais estratégico, para evitar um confronto direto com seu padrinho, o coronel imperial. Mas a imagem dos olhos assustados de Clarinda, o pavor que ela sentia por Albérico e o breve momento de proximidade entre eles no pátio queimavam em sua memória. Ele se sentia responsável, um sentimento que ele havia jurado nunca mais permitir. "Que tolice!" resmungou para si mesmo, socando a parede do escritório, a voz rouca. "Eu não posso me deixar levar por isso." Ele se recordou da dor da perda de seu irmão, da traição que o fizera endurecer o coração. Envolvimento afetivo era um veneno, uma fraqueza em tempos de guerra. Mas a ideia de entregar Clarinda, de vê-la nas mãos de Albérico, causava-lhe um nó no estômago, uma repulsa que o surpreendia. Ele não podia, não iria. Apesar de tudo, ele se recusava a entregá-la. A lealdade à sua causa farrapa era sua prioridade, mas a vida daquela mulher agora parecia tão importante quanto. Ele sentia a guerra dentro de si. Clarinda, por sua vez, vivia um tormento silencioso.
Ela via o espião de Albérico, Manuel, rondando, e via a tensão no rosto de Raul. Sabia que a verdade sobre seu perseguidor e seu protetor estava em um fio, prestes a ser desvendada. O barão, seu padrinho, Albérico, a cada dia que passava, seu medo crescia, e com ele a dúvida cruel. Será que Raul realmente a salvaria? Será que, quando a verdade viesse à tona, ele não a entregaria ao padrinho? Para proteger a si mesmo, sua estância, sua causa farrapa? O barão era um homem de guerra, um estrategista. E ela, Clarinda, era apenas um peão em um tabuleiro muito maior. Sua vulnerabilidade era um peso insuportável. Ela não acreditava merecer proteção de ninguém, e agora, com a revelação do laço entre eles, essa crença se aprofundava. O que ela era para Raul, afinal? Uma prisioneira? Um fardo? Um item de barganha? Cada olhar de Raul, cada palavra, por mais protetora que pudesse parecer, agora era filtrada pelo medo da traição. Ela se sentia como um pássaro enjaulado, observando o gavião que a alimentava, mas que, a qualquer momento, poderia se lembrar de sua natureza e devorá-la. A verdade era uma espada sobre sua cabeça, e o medo de perdê-lo, de vê-lo como um inimigo, misturava-se ao pavor de ser entregue. Ela estava sozinha, e o barão, por mais que a salvasse, não podia salvá-la de si mesma, de sua própria convicção de que não merecia a liberdade. A noite, na estância do barão Raul Ferraz, era tranquila, mas a calmaria era enganosa. Clarinda Mota estava na cozinha, ajudando Dona Rosália a preparar o jantar, quando um barulho seco, um estampido distante, encortou o ar. O coração de Clarinda saltou no peito. Não era um trovão, era o som inconfundível de um tiro. Dona Rosália, com o rosto pálido, fez o sinal da cruz. Meu Deus! Outro tiro, mais perto, e então gritos. A estância estava sendo atacada. Clarinda sentiu um frio gélido percorrer sua espinha. O pavor a paralisou por um instante, o corpo rígido, a respiração presa na garganta. Era Albérico. Ele a havia encontrado. Seu destino finalmente estava selado. De repente, a porta da cozinha se abriu com um estrondo e o barão Raul Ferraz apareceu, a faca em punho, os olhos escuros e alertas. Para dentro! Todos para dentro! A voz dele era um comando grave e urgente, cheio de uma autoridade que Clarinda nunca vira antes. Ele parecia um gavião defendendo seu ninho. Dona Rosália, pegue os mais novos e fique com eles no porão. Clarinda, venha comigo. Clarinda não teve tempo de pensar. Foi puxada pelo braço por Raul, que a arrastava para o salão principal. O cheiro de pólvora já invadia o ar, e a luz da lua mal iluminava o caos que se instalava. Peões corriam de um lado para o outro, armados, respondendo aos tiros que vinham de fora. Era um ataque rápido, de surpresa, um reconhecimento mais violento. Raul a empurrou para trás de uma pilastra de pedra onde ela estaria mais protegida. Fique aqui! Não saia! Ele rosnou, a voz cheia de tensão, e então se jogou na luta, disparando sua arma com precisão, movendo-se como um raio entre os homens. Clarinda, agachada, o coração batendo descompassado, via o barão lutar. Ele era uma força da natureza, um guerreiro nato. Cada golpe, cada tiro era calculado, mas o medo ainda a consumia. Ela sentia o cheiro de fumaça, ouvia os gritos, os barulhos de madeira se partindo. Um dos peões, um homem jovem que ela vira na lida, caiu perto dela, gemendo de dor, o braço sangrando. O pavor apertou o peito de Clarinda, mas uma força estranha a fez agir. O instinto de ajudar, de cuidar, que ela havia aprendido em sua vida de senhorita, suplantou o medo. Ela se arrastou até o peão, ignorando os tiros e os gritos ao redor. Aguente firme, ela disse, a voz trêmula, mas firme. Rasgou um pedaço de seu próprio xale de lã para tentar estancar o sangramento. Suas mãos delicadas trabalhando com uma determinação que ela não sabia que possuía. O peão a olhou, os olhos cheios de dor e surpresa.
Raul, no meio do tiroteio, virou-se por um instante e a viu. Clarinda, a prenda assustada, ajoelhada no chão, ajudando um ferido, com o rosto pálido, mas os olhos cheios de uma coragem inesperada. Ele notou o tremor em suas mãos, mas também a firmeza de seus movimentos. Uma pontada de surpresa e algo mais percorreu o peito do barão. Ela não se escondeu. Ela não fugiu. A luta continuou por mais alguns minutos tensos, até que os invasores, percebendo a forte resistência, começaram a recuar, fugindo sob os últimos tiros dos farrapos. O silêncio que se seguiu foi quase tão assustador quanto o tiroteio, quebrado apenas pelos gemidos dos feridos e a respiração ofegante dos homens. Raul, exausto, mas ainda alerta, correu até onde Clarinda estava, ajoelhada ao lado do peão. "Você está bem?" Sua voz era rouca, os olhos escuros fixos nela, uma mistura de preocupação e um respeito recém-descoberto. Clarinda assentiu, sem conseguir falar, as mãos sujas de sangue. O pavor ainda a apertava, mas o ato de ajudar havia lhe dado uma força que ela não imaginava. Raul se inclinou, pegando seu rosto entre as mãos. Seus olhos encontraram os dela, e Clarinda sentiu a eletricidade daquele toque, a proximidade de seus corpos, a respiração dele quente em seu rosto. Ele viu o terror em seus olhos, mas também a força que ela demonstrara. "Prenda, ouça bem." Ele sussurrou, a voz profunda, quase um rosnado, mas com uma doçura que a surpreendeu. "Não vou entregá-la a ninguém, nem a ele nem a outro, entendeu?" Aquelas palavras atingiram Clarinda como um raio. "Não vou entregá-la a ninguém." A frase ecoou em sua mente, quebrando a velha e amarga convicção de que seu destino já estava selado, que ela não merecia proteção. O pavor que sentia por Albérico, o medo da traição de Raul, tudo se misturou com a promessa que ele acabara de fazer. Uma faísca de esperança, pequena e frágil, acendeu-se em seu peito, abalando sua crença de anos. Talvez, apenas talvez, ela pudesse confiar. A guerra ainda estava ali, mas naquele instante, o barão Raul Ferraz havia plantado uma semente de algo novo e perigoso em seu coração. O silêncio que se seguiu ao ataque à estância era pesado, quebrado apenas pelos gemidos dos feridos e o crepitar distante da madeira, queimando em um dos galpões mais afastados. Clarinda Mota, com as mãos ainda sujas de sangue e o coração aos tropeços, ajudava Dona Rosália a cuidar dos peões machucados, usando panos limpos e remédios caseiros. Ela sentia-se exausta, mas uma nova força, um propósito, a impulsionava. Foi então que ela viu o barão Raul Ferraz. Ele estava em pé, apoiado na parede, o rosto pálido e os olhos cerrados. Um corte feio sangrava em seu braço esquerdo, onde a camisa estava rasgada. Ele não havia falado nada sobre si mesmo, preocupado apenas com a segurança de todos. Clarinda sentiu um aperto no peito ao vê-lo. O homem que a salvara, que a protegera, agora estava ferido por causa dela. Sem pensar duas vezes, Clarinda se aproximou, o kit de primeiros socorros de Dona Rosália em mãos. "Barão, a senhora precisa cuidar desse ferimento." Sua voz era suave, mas firme. Raul abriu os olhos, um lampejo de surpresa neles. Ele a olhou por um instante e Clarinda sentiu a intensidade daquele olhar, um misto de dor e um reconhecimento mudo. "Não é nada, há outros piores." Ele tentou desviar, mas Clarinda não se moveu. "Não é nada, mas sangra. Deixe-me ajudar." Ele cedeu, sentando-se em um banco. Clarinda se ajoelhou à sua frente, a proximidade fazendo seu coração disparar. Com delicadeza, ela pegou seu braço forte, tirando os pedaços de tecido rasgado. A pele morena do barão estava arranhada e suja de terra e sangue. Clarinda limpou a ferida com água e sabão, sentindo o calor do corpo dele emanar. O cheiro de pólvora e suor ainda estava nele, mas misturado a um perfume de terra e cavalo que a intrigava.
Seus dedos roçavam a pele dele e a cada toque uma corrente elétrica parecia percorrer seu corpo. Ela prendeu a respiração, concentrada em sua tarefa, mas ciente de cada movimento dele. Raul a observava em silêncio, os olhos fixos em suas mãos delicadas, depois em seu rosto concentrado. Ele sentiu o cuidado em seus toques, a preocupação genuína. Clarinda não era apenas a presa assustada que ele havia encontrado na venda. Havia uma força nela, uma resiliência que ele não esperava. Ela não tinha fugido, mas tinha ajudado os feridos, sem medo. Você foi corajosa, Prenda. A voz de Raul era baixa, rouca, e a fez levantar os olhos para ele. Clarinda sentiu o rosto corar. Eu só tentei ajudar. E ajudou. Muitos teriam se escondido. Ele a fitou, e Clarinda sentiu-se nua sob seu olhar, como se ele pudesse ver sua alma. A tensão entre eles era quase palpável, uma linha tênue entre a gratidão e algo mais profundo, algo que os dois sentiam, mas não ousavam nomear. Enquanto Clarinda passava um unguento de ervas na ferida e enfaixava seu braço com um pano limpo, eles conversaram, algo que nunca tinham feito de verdade. Ela perguntou sobre a guerra, sobre o porquê de os farrapos lutarem. Raul, surpreendentemente, respondeu, a voz carregada de uma paixão que ela nunca vira. Ele falou sobre a injustiça, sobre a liberdade, sobre o amor à sua terra. Clarinda ouvia, absorvendo cada palavra, e percebia que a causa farrapa era a vida dele. Então foi a vez de Clarinda. Raul a olhou, os olhos estreitos. E você, Prenda, qual é a sua história? Por que um coronel imperial a persegue com tanta fúria? O coração de Clarinda deu um salto no peito. A verdade. Era a hora de contar. Ela sentiu as palavras subirem à garganta. A confissão sobre Albérico ser padrinho de Raul, sobre o noivado forçado. A culpa pela omissão a atingiu com força, e ela sentiu os olhos marejarem. Mas no último instante, o medo a paralisou. O medo da reação dele, o medo de que ele a entregasse, o medo de perder a pouca confiança que havia conquistado. A incerteza a sufocou. Eu não posso. Ela sussurrou, a voz embargada, baixando os olhos, sentindo-se a mais covarde das criaturas. Eu não posso dizer. Ainda não. Raul suspirou, a expressão fechada novamente. Ela viu a decepção em seus olhos, mas também uma compreensão que a surpreendeu. Ele não a forçou, apenas estendeu a mão e tocou seu rosto delicadamente, um toque que a fez prender a respiração. Não confia em mim, Prenda. Sua voz era um sussurro. Clarinda ergueu os olhos para ele e viu ali em seu olhar não apenas o questionamento, mas uma vulnerabilidade que ela nunca imaginara. Ele confiava nela, apesar de sua mentira. Ele via sua força, sua inocência, apesar dos segredos. Naquele momento, Raul percebeu que Clarinda não era mais uma simples distração, um fardo para sua campanha. Ela era uma força, um mistério, uma mulher que o desafiava e o intrigava, que o fazia questionar todos os seus juramentos de nunca mais se envolver. Ela havia se tornado mais do que um perigo. Ela era uma parte dele, e ele já não podia negar. O toque em seu rosto era a prova de que os muros que ele havia construído ao redor de seu coração começavam a desmoronar, um por um, sob o olhar daquela prenda de olhos assustados e alma forte. A guerra continuava, mas uma nova batalha, a do coração, havia acabado de começar para o Barão Farrapo. A estância do Barão Raul Ferraz, depois do ataque, já não parecia um refúgio. Cada sombra, cada sussurro do vento trazia o eco dos tiros e o cheiro da pólvora. Raul, com a face marcada pelo cansaço, mas os olhos firmes, convocou Clarinda a seu escritório uma tarde. A luz fraca da lamparina mal iluminava o ambiente, mas a seriedade em sua voz era palpável. Prenda, não podemos mais ficar aqui. Ele disse sem rodeios, os olhos escuros fixos nela, sem dar margem para questionamentos.
Albérico sabe que você está por perto. Os ataques vão se intensificar. O coração de Clarinda disparou. Ela sabia que era verdade. O medo de ser alcançada por Albérico era uma sombra constante, mas a ideia de deixar a estância, de se jogar novamente na incerteza, era quase tão assustadora. Para onde vamos, barão? A voz dela saiu em um sussurro quase inaudível. Para uma fazenda mais isolada, de um aliado farrapo, nas serras. Lá estará mais segura. Ele estendeu um mapa sobre a mesa, indicando um ponto distante. A viagem será perigosa. Passaremos por terras vigiadas pelos imperiais. Clarinda sentiu um calafrio, uma viagem perigosa, nas mãos dele, em meio à guerra. Seu destino, mais uma vez, era incerto, mas ao olhar para Raul, para a determinação em seu rosto, ela sentiu, apesar do medo, uma estranha confiança. Ele a estava protegendo, mesmo que isso o colocasse em risco. A ideia de que ela não merecia proteção, de que seu destino já estava selado, parecia vacilar um pouco mais. A jornada começou antes do sol nascer. O ar gelado da madrugada chicoteava os rostos, e o silêncio era quebrado apenas pelo tropel dos cavalos e o ranger das selas. Raul ia à frente, o corpo ereto, os olhos varrendo o horizonte. Clarinda o seguia, montada em um cavalo forte, sentindo cada músculo do corpo protestar. Eles viajavam com poucos homens, leais e silenciosos, cada um deles ciente do perigo. Passaram por campos abertos, por matas fechadas onde a luz do sol mal alcançava o chão, e por coxilhas onduladas que pareciam não ter fim. As adversidades não tardaram a aparecer. Uma tempestade forte os pegou de surpresa, forçando-os a se abrigar sob a copa densa de um arvoredo por horas, lado a lado, o calor dos corpos se misturando com o frio da chuva. A proximidade forçada, o cheiro de terra molhada e o som da chuva, tudo criava uma intimidade inesperada. Em outro momento, um pequeno grupo de imperiais foi avistado ao longe, forçando-os a se esconderem em um desfiladeiro estreito. Raul, com um comando silencioso, puxou o cavalo de Clarinda para mais perto, escondendo-a atrás de uma rocha, o corpo dele servindo de escudo. Clarinda sentiu o coração bater forte, não só pelo perigo, mas pela sensação de estar tão perto dele, protegida por sua força. Os olhos escuros de Raul a fitaram por um segundo, transmitindo uma calma que a tranquilizou, mesmo em meio ao pavor. A cada passo, a cada perigo, a dependência mútua crescia, tecendo um fio invisível entre eles. À noite acampavam sob o céu estrelado. O fogo crepitava, espantando o frio e as sombras, e o cheiro de café forte pairava no ar. Os peões se aninhavam em seus ponchos, mas Raul e Clarinda ficavam um pouco afastados, a sós, a tensão entre eles quase visível no ar. Uma noite, enquanto o fogo dançava à frente deles, Raul quebrou o silêncio, sua voz mais suave do que o normal. "A senhora nunca me falou da sua casa." Clarinda olhou para ele, surpresa pela pergunta. Ela hesitou, a mentira sobre seu nome ainda pesando, mas a sinceridade em seu olhar a encorajou. Era uma casa grande na cidade, com um jardim bonito. Ela não entrou em detalhes sobre a nobreza, apenas a saudade em sua voz era evidente. "Sinto falta da paz, barão, e de minha família." Raul assentiu, olhando para as chamas. "A guerra nos rouba a paz, e às vezes até a família." Ele não disse mais nada, mas Clarinda sentiu a dor em suas palavras, a lembrança de seu próprio luto. Havia uma tristeza compartilhada ali, uma ponte invisível entre suas almas. Os olhos de Raul se encontraram com os dela, e Clarinda sentiu o calor do olhar dele a envolver, como o calor do fogo. A respiração dela ficou suspensa. Ele não era apenas o barão forte e impenetrável. Havia uma vulnerabilidade ali, uma humanidade que a atraía de forma inegável.
Ela sentiu a segurança que ele oferecia e, pela primeira vez, a convicção de que não merecia proteção começou a desmoronar por completo. Talvez, apenas talvez, ela pudesse ser digna de ser amada, de ser protegida. Raul, por sua vez, observava Clarinda à luz do fogo dançando em seus cabelos. Ele a via mais do que a prenda assustada. Via a força, a delicadeza, a coragem que ela demonstrava a cada obstáculo. O toque acidental de suas mãos, ao passar o mate, a proximidade de seus ombros na escuridão, tudo acendia uma faísca em seu peito, um calor que ele havia jurado nunca mais sentir. Ele se recordou de seu juramento, da dor de sua perda, mas a presença de Clarinda, o amor que começava a nascer em seu coração, desafiava todas as suas convicções. Ela era um perigo para seus muros, sim, mas também uma promessa, um novo destino que ele não esperava. A noite avançava, e o silêncio entre eles não era mais de estranhamento, mas de um entendimento profundo. Os corações batiam em sintonia, e sob o manto estrelado do Pampa, um amor improvável, nascido em meio ao perigo e à guerra, começava a florescer, unindo dois desconhecidos que jamais deveriam ter se cruzado. A pequena fazenda do aliado Farrapo, nas serras, era um lugar modesto, mas parecia um paraíso depois da perigosa jornada. Era uma morada simples, com paredes de taipa e um telhado de palha, cercada por um mato mais fechado e colinas que protegiam a vista. Clarinda Mota sentiu um alívio momentâneo ao chegar, o corpo exausto, mas o coração um pouco mais leve. Mas o barão Raul Ferraz, apesar de um aceno de cabeça para o dono da fazenda, um homem sisudo e de poucas palavras, mantinha os olhos vigilantes, varrendo o horizonte com a mesma intensidade de sempre. Não havia descanso para ele, Clarinda percebia. E com isso, também não havia descanso para ela. A ilusão de segurança durou pouco. No dia seguinte, um mensageiro, um peão jovem e apressado, chegou em um galope furioso, a poeira levantando atrás de seu cavalo. Ele mal desmontou e já procurou o barão, a voz baixa e tensa, as palavras quase engasgando de urgência. Clarinda, na porta da cozinha, viu a cena. Raul ouviu, a face fechada, e Clarinda soube, pelo aperto nos lábios dele e pelo endurecer de seus ombros, que as notícias eram ruins. O peão trazia a informação que Raul temia. O espião, o tal Manuel, havia chegado ao coronel Albérico Duarte, detalhando a rota de Raul, e pior, confirmando a presença de uma prenda sob sua proteção. Albérico não apenas sabia onde Raul estava, mas sabia que Clarinda estava com ele. A caçada se intensificava e agora tinha um alvo duplo. Raul se virou para Clarinda, os olhos escuros, um fogo contido neles. Não havia mais como negar. O jogo havia chegado a um ponto sem retorno. Ele não precisou dizer nada. A expressão em seu rosto dizia tudo. Albérico estava no encalço deles, e a situação estava escalando para um confronto. Clarinda sentiu um frio na barriga. Aquele olhar, cheio de uma determinação férrea, dizia a ela que Raul estava pronto para lutar. Não apenas pela causa Farrapa, mas por ela. A certeza de que a batalha era iminente a atingiu com força, misturando-se à tensão romântica que havia florescido entre eles na jornada. O amor que Clarinda sentia por Raul, aquele sentimento nascido no perigo e na cumplicidade, agora se chocava com o peso insuportável de seu segredo. O coronel Albérico Duarte, o homem que a queria à força, era o padrinho do barão Raul Ferraz, o homem que a estava protegendo. Aquela verdade guardada a 7 chaves era uma bomba-relógio prestes a explodir. Clarinda observava Raul dando ordens aos homens, reforçando a segurança da pequena fazenda. Ele não falava de recuar, não falava em entregá-la. Sua postura era de combate, e a cada comando firme, a cada passo decidido, Clarinda sentia o coração apertar. Ela sabia que a verdade viria à tona, e a cada segundo o medo de sua reação crescia.
Como ele reagiria ao saber que ela não só mentira sobre seu nome e sua história, mas que o homem que o perseguia com tanta fúria era seu próprio padrinho? O medo de perdê-lo, de vê-lo virar as costas para ela em raiva e decepção, misturava-se ao pavor do confronto com Albérico. Ela havia se acostumado à proteção dele, à presença forte e silenciosa que a fazia sentir-se, pela primeira vez em muito tempo, segura. A crença de que não merecia proteção havia sido abalada, e agora ela temia que toda essa nova esperança fosse desfeita pela sua própria omissão. Os olhos de Clorinda se encheram de lágrimas não derramadas. Ela precisava contar, precisava libertar-se daquele peso, mesmo que isso significasse vê-lo se afastar. O embate com Albérico era inevitável, e a verdade sobre a ligação entre os dois homens, afilhado e padrinho, seria a chave para o desfecho. Clorinda sabia que o tempo de sua mentira havia acabado. O confronto não era apenas com os imperiais, mas com a verdade que ela tanto temia revelar. E ela sentia, com uma dor profunda, que o preço da liberdade e do amor estava prestes a ser cobrado. O coronel imperial Albérico Duarte, com os olhos injetados de fúria, traçava no mapa de couro a rota do barão Raul Ferraz. Sua obsessão por Clorinda Mota havia se transformado em um veneno que lhe corroía a alma, e a ideia de que seu próprio afilhado a estivesse protegendo, desafiando sua autoridade, era uma afronta que ele não podia perdoar. Ele não queria apenas Clorinda de volta, queria humilhar Raul, fazê-lo pagar pela traição. O desfiladeiro das Pedras Altas, um caminho estreito e rochoso, seria o palco perfeito para sua vingança. Ali, entre as rochas escuras e a vegetação rasteira, ele armaria a emboscada, um abraço de morte que não daria chance de fuga. Clorinda sentia o frio na barriga a cada passo do cavalo. A pequena fazenda do aliado farrapo havia se tornado apenas um ponto de passagem, um último suspiro antes do inevitável. Raul, à frente, mantinha um silêncio tenso, os olhos fixos no horizonte, a mão sempre próxima ao cabo da faca. Seus homens, poucos mas leais, seguiam-no com a mesma seriedade. Clorinda sabia que Albérico estava perto. A cada quilômetro que avançavam, o ar ficava mais denso, o cheiro de pólvora parecia pairar no vento e seu coração batia um tambor de guerra no peito. A intuição de perigo era forte, um pressentimento gélido que a fazia prender a respiração a cada curva da estrada de chão batido. Eles se aproximavam de um trecho onde as colinas se fechavam, formando um caminho apertado, flanqueado por paredões de pedra e uma mata rala. Era o desfiladeiro das Pedras Altas, um local que parecia desenhado para uma armadilha. Clorinda sentiu um arrepio. A luz do sol mal alcançava o fundo do vale, e as sombras pareciam esconder 1000 perigos. O silêncio ali não era de paz, mas de espera. Raul, com um gesto brusco, parou seu cavalo. Seus olhos varreram as pedras, a mata densa, os pontos altos. Clorinda o observava, o corpo rígido, o pavor crescendo em seu peito. Ela viu a tensão nos músculos dele, a forma como ele apertava as rédeas. Ele também sentia. De repente, um movimento na crista de uma rocha. Um brilho de metal. Clorinda arregalou os olhos. Não havia mais dúvidas. Era uma armadilha, uma emboscada. Ela sentiu o sangue gelar nas veias, as pernas tremerem. Era o fim. Albérico estava ali e ela havia arrastado Raul para a morte. O segredo, guardado por tanto tempo, agora queimava em sua garganta, uma verdade que não podia mais ser contida. Barão! A voz de Clorinda saiu em um sussurro desesperado, quase um gemido. Mas Raul a ouviu. Ele se virou para ela, os olhos escuros, questionando. Lágrimas brotaram nos olhos de Clorinda, misturadas com o terror e a culpa. Ela sabia que não havia tempo. Precisava dizer a verdade, mesmo que isso custasse tudo. O coronel Albérico, ele é seu padrinho, barão. A confissão saiu de sua boca como um grito abafado, uma torrente de palavras que se atropelavam.
Ele é o padrinho do Senhor. Por favor, me deixe. Salve-se. Salve a sua causa. Eu não mereço que o Senhor morra por mim. O rosto de Raul Ferraz se contorceu. As palavras de Clarinda o atingiram como um raio em céu aberto. Padrinho, Albérico, a imagem do distintivo imperial, o rancor de uma traição passada, tudo se misturou com a revelação. Seus olhos, antes fixos no perigo iminente, agora se voltaram para Clarinda, perfurando-a com uma intensidade que a fez encolher. Choque, traição e algo mais. Algo que Clarinda não ousava nomear, mas que sentiu no aperto de seu olhar. O amor, forte e inegável, colidia com a fúria da mentira. Raul cerrou os dentes, a mão tremendo no cabo da faca. A verdade, cruel e dolorosa, havia vindo à tona no pior momento. Ele sentiu-se traído, enganado pela mulher que havia prometido proteger. Mas, ao ver o pavor nos olhos dela, a súplica desesperada, ele percebeu que ela não o estava traindo por maldade, mas por medo, um medo profundo que ele agora entendia. Ela realmente acreditava que não merecia ser salva, que ele deveria abandoná-la. E naquele instante de puro caos, com os primeiros tiros já ecoando no desfiladeiro, o amor por Clarinda se tornou maior do que a dor da traição, maior do que sua própria causa. Não havia mais volta. Os primeiros tiros ecoaram pelo desfiladeiro das Pedras Altas, rasgando o ar com um som seco e brutal. Raul Ferraz, paralisado por um instante com a revelação de Clarinda, sentiu o mundo girar. Padrinho, Albérico. O nome ressoava em sua mente, misturando-se ao barulho da pólvora e aos gritos que já vinham das rochas. A traição de seu padrinho imperial, que ele havia sentido na alma anos atrás, com a morte de seu irmão, agora ganhava um rosto, uma nova ferida. E a mulher que ele protegia, a mulher que ele havia começado a amar, era a chave de tudo. Clarinda, com o coração na garganta, viu a fúria e a dor nos olhos de Raul. Ele a olhou, e naquele instante de caos, ela sentiu a intensidade de sua decepção. Mas por um segundo, os olhos dele também mostraram algo mais, algo que a fez prender a respiração. O amor. Um amor que se recusava a morrer, mesmo diante da mentira. Um amor que ele não podia mais esconder. Não! A voz de Raul saiu em um rosnado, mais para si mesmo do que para ela. Ele não hesitou. Com um movimento rápido, empurrou Clarinda para trás de uma grande rocha, protegendo-a com seu próprio corpo. Fique abaixada! A ordem era firme, cheia de uma autoridade que Clarinda obedeceu sem questionar. O tiroteio irrompeu com força total. Balas zuniam no ar, ricocheteando nas pedras com um barulho assustador. O cheiro de pólvora queimada invadia as narinas, misturado ao pó que subia do chão. Os homens de Albérico desciam das rochas, revelando sua superioridade numérica, enquanto os poucos farrapos de Raul respondiam com bravura, mas estavam em desvantagem. Raul se moveu como um raio, disparando sua arma com precisão mortal, sua faca brilhando em sua mão. Ele não estava lutando apenas pela causa farrapa, não estava lutando apenas pela vida. Ele estava lutando por Clarinda, por seu amor, por uma redenção que ele não sabia que procurava. A dúvida sobre entregá-la a Albérico, sobre manter alguma ponte com o Império, desfez-se como fumaça. Sua escolha estava feita. Ele lutaria por ela, romperia de vez com o passado e com qualquer vestígio de lealdade a Albérico. Ele a protegeria, custasse o que custasse. Clarinda, abaixada, tentava conter os tremores. Ela via Raul no meio da batalha, um furacão de força e determinação. Mas também via seus homens caindo, e o som dos gemidos a atingia no fundo da alma. Em meio ao caos, ela notou um peão ferido perto dela, gemendo, a perna sangrando. O pavor era imenso, mas a imagem de Raul lutando por ela, a promessa em seus olhos, acendeu uma chama de coragem em seu peito. Ela não seria apenas uma presa assustada. Ela ajudaria. Arrastando-se, Clarinda alcançou o peão.
Com as mãos trêmulas, mas firmes, rasgou a barra de sua saia e amarrou o tecido na ferida, tentando estancar o sangue. Sua roupa de senhorita, que um dia fora símbolo de sua vida protegida, agora era um curativo improvisado na linha de frente da guerra. Ela olhava para Raul, que lutava com uma fúria controlada, seus olhos ardendo. De repente, Albérico Duarte surgiu. Montado em um cavalo escuro, ele desceu a colina, o rosto contorcido de raiva e a arma em punho. Raul, entregue a prenda, seu traidor. A voz dele ecoou no desfiladeiro, carregada de ódio. Pensei que fosse meu afilhado. Raul o viu. Os olhos escuros encontraram os do padrinho, e ali, no olhar do barão Farrapo, não havia mais respeito, apenas a fúria da traição e a determinação de um homem que havia feito sua escolha. Jamais! Raul gritou, a voz grave e forte, um desafio que Albérico não esperava. Eu não sou mais seu afilhado, Albérico, e ela não é sua. O confronto era direto, pessoal, não apenas guerra. Albérico, enfurecido, avançou, mas Raul se lançou contra ele com uma fúria inesperada, seus homens lutando para protegê-lo. A batalha se intensificou ao redor dos dois. Um tiro atingiu de raspão o ombro de Albérico, que cambaleou em seu cavalo. Ele praguejou, a dor e a humilhação em seu rosto, e percebeu que a situação estava desfavorável. Com um último olhar de ódio para Raul e Clarinda, Albérico deu a ordem de recuo a seus homens, que se retiraram, deixando alguns feridos para trás e jurando vingança. Ele não havia sido derrotado por completo, mas a batalha moral estava perdida. O silêncio que se seguiu à retirada de Albérico foi pesado, quebrado apenas pelos gemidos dos feridos e a respiração ofegante dos que sobreviveram. Raul, exausto, mas ileso, correu até Clarinda, ajoelhando-se ao seu lado. Seus olhos escuros a varreram, buscando qualquer ferimento. Você está bem, prenda? Sua voz era rouca, trêmula, carregada de uma emoção que ele não podia mais esconder. Clarinda, com o rosto sujo de terra e lágrimas, assentiu, o corpo ainda tremendo, mas o coração em paz pela primeira vez. Ela o olhou e viu ali, nos olhos do barão, não apenas a gratidão, mas um amor profundo e inegável, um amor que havia rompido todas as barreiras. Ele havia escolhido. Ele a havia escolhido. Raul estendeu a mão, e desta vez o toque foi diferente. Não era um toque de proteção ou de comando, mas de carinho, de posse. Ele acariciou o rosto dela, limpando uma lágrima com o polegar. Nunca mais duvide de que merece ser protegida, Clarinda. Nunca mais. A voz dele era um sussurro, uma promessa. Meu coração é seu. E por você, eu lutarei contra o mundo. Naquele desfiladeiro de pedras altas, em meio à fumaça da pólvora e aos rastros da guerra, o barão Raul Ferraz finalmente quebrou seus muros emocionais. Ele não era mais apenas o guerreiro farrapo ferido pela alma, o homem que temia o amor. Ele era o homem que havia escolhido a liberdade de amar e que agora, com Clarinda ao seu lado, sabia que seu destino, o destino deles, estava apenas começando. O desfiladeiro das pedras altas, antes palco de fúria e tiros, agora jazia em um silêncio pesado. O cheiro de pólvora ainda pairava no ar e a poeira subia com o vento, mas a batalha havia cessado. Clarinda Mota, com o corpo exausto e a alma lavada em medo e alívio, estava nos braços do barão Raul Ferraz. O toque dele, antes protetor e distante, agora era de um carinho inegável, uma posse terna que a envolveu por completo. Raul a puxou para si, o abraço firme, e Clarinda sentiu a promessa em cada batida forte do coração dele. A respiração dele estava ofegante em seu cabelo, e ela se aninhou mais perto, sentindo-se pela primeira vez em muito tempo verdadeiramente segura. A verdade sobre Albérico, a mentira que ela guardara, tudo isso havia vindo à tona em meio ao caos, mas o barão a escolhera. Escolhera lutar por ela, contra seu próprio padrinho, contra o mundo.
Ele afastou o rosto dela para olhá-la, os olhos escuros marejados por uma emoção que Clarinda nunca vira. Não era apenas a paixão, mas uma vulnerabilidade que o tornava ainda mais forte. Clarinda. A voz dele era rouca, um sussurro que parecia vir de sua alma. Meu amor, minha prenda, eu te escolho contra todos, contra tudo. Nunca mais duvide do seu valor, do seu direito de ser amada e protegida. Meu coração é seu. Aquelas palavras, simples e diretas, penetraram na alma de Clarinda como um bálsamo. O peso que ela carregava por anos, a amarga convicção de que não merecia a proteção de ninguém, de que seu destino já estava selado, desfez-se como a névoa ao sol. Ela, a moça que fugira de um casamento imposto, que mentira e se sentira culpada, estava ali, nos braços do barão Farrapo, amada e aceita. As lágrimas escorreram por seu rosto, mas eram lágrimas de alívio e de uma esperança renovada. Ela acreditava nele, acreditava em si mesma. Nos dias que se seguiram, a notícia do confronto no desfiladeiro se espalhou como fogo no capim seco. Os homens de Albérico haviam recuado, derrotados e humilhados. Clarinda ouviu os peões comentarem em voz baixa que o coronel havia sido ferido e que sua atitude, ao atacar um aliado farrapo para recuperar uma noiva forçada, não havia agradado seus superiores imperiais. Seu poder estava diminuído, sua obsessão por Clarinda o levara à ruína e à vergonha. O nome de Albérico Duarte, antes um trovão que a fazia tremer, agora era apenas um sussurro de derrota, uma sombra que se afastava. Raul, por sua vez, não tinha mais ilusões sobre o império. A traição de seu padrinho havia cortado qualquer laço que ainda pudesse existir. Ele se dedicou ainda mais à causa farrapa, com uma energia renovada, mas agora com Clarinda ao seu lado. Ela não era mais uma distração, mas sua companheira, sua parceira em um novo caminho. De volta à estância, Clarinda se sentia diferente. Ela caminhava pelos pátios, ajudava Dona Rosália, conversava com os peões e em cada gesto havia uma nova segurança. Seus olhos, antes assustados, agora brilhavam com uma luz de confiança e determinação. Raul a observava, os olhos cheios de um carinho silencioso, orgulhoso da mulher que ela havia se tornado. Uma tarde, ele a encontrou no jardim colhendo flores. O sol dourado do pampa iluminava seus cabelos, e ela sorriu para ele, um sorriso livre e verdadeiro. Barão, ela disse, a voz clara e firme, eu quero lutar com o senhor, não com armas, mas com o que eu puder. Quero construir algo novo aqui. Raul se aproximou, pegando uma das flores que ela colhera. Não há necessidade de lutar, prenda. Ele acariciou o rosto dela, o toque elétrico, mas suave. Apenas viva, viva ao meu lado. É tudo o que eu peço. Clarinda sentiu o coração transbordar. Ela, que pensava ter um destino selado, havia encontrado a liberdade e o amor nos braços de um barão farrapo em meio à guerra. A coragem de enfrentar o medo os havia unido, e ela sabia que, a partir daquele dia, seu futuro seria escrito não pela imposição, mas pelo amor e pela escolha de um homem que a ensinara a acreditar. A promessa era um abraço, um futuro sob o poncho verde do pampa, onde a paz, enfim, começava a florescer. Anos se passaram desde os dias de chumbo e pólvora no desfiladeiro. O tempo, como um rio manso, havia levado as marcas mais cruéis da guerra, deixando para trás apenas a memória e a esperança de um novo amanhecer. Na estância do barão Raul Ferraz, o casarão de pedra e madeira escura, antes uma fortaleza em alerta, agora pulsava com a vida e a alegria de uma família. Os muros altos, antes guardiões de segredos e perigos, agora abraçavam um lar. Clarinda Mota, ou melhor, Clarinda Ferraz, já não era a prenda assustada que chegara à venda de Dona Rosária. Seus olhos, que antes carregavam o pavor e a dúvida,
Agora brilhavam com a luz de uma mulher forte e amada. Seus cabelos, antes sempre presos em coques apertados, agora caíam em ondas soltas, emoldurando um rosto que a vida e o amor haviam transformado. Ela caminhava pelos pátios da estância com a segurança de quem pertence, de quem construiu seu próprio destino. No gramado verde, sob o sol brando do pampa, 2 meninos pequenos corriam, rindo com a inocência da infância. Eram os filhos de Raul e Clarinda, frutos de um amor nascido na adversidade. O mais velho, com os cabelos escuros e o olhar vivo do pai, tentava laçar um potrinho imaginário. O mais novo, de cachos loiros como os da mãe, ria, rolando na grama. Clarinda os observava do alpendre, um sorriso doce nos lábios, as mãos entrelaçadas sobre a barriga, onde a vida voltava a florescer. Raul se aproximou dela, o passo firme, mas agora com uma leveza que a guerra jamais lhe permitira. Ele não era mais apenas o guerreiro farrapo, o homem ferido na alma. Era um pai, um marido, um estancieiro que via sua terra prosperar. A estância, com seus campos bem cuidados e seu gado farto, era um testemunho da paz que ele e tantos outros haviam lutado para alcançar. A terra, antes palco de batalhas, agora era chão de semeadura e de esperança. Ele a abraçou por trás, o queixo apoiado em seu ombro, e juntos observaram os filhos brincarem. O cheiro de Clarinda, de terra e flor, era seu porto seguro. Quem diria prenda? Raul sussurrou, a voz grave, mas cheia de carinho, que em meio a tanto fogo encontraríamos nosso próprio sol. Clarinda sorriu, sentindo o calor do corpo dele. Eu não acreditava que merecia proteção, barão. Achava que meu destino já estava selado por outros. Mas o Senhor me mostrou que a coragem de enfrentar o medo pode nos levar a caminhos que jamais imaginamos. Raul apertou o abraço. Ele se lembrou de seus próprios medos, da promessa de nunca mais amar para não mais perder. Mas Clarinda havia quebrado seus muros, ensinando-o que o amor, mesmo em tempos sombrios, era a maior força. Eles olharam para o horizonte, onde o céu azul se encontrava com a linha verde do pampa. Talvez, em alguma coxilha distante, a bandeira farrapa ainda tremulasse em segredo, lembrando a luta pela liberdade. Mas ali, na estância, o que tremulava era a bandeira da paz, da família, do amor. A guerra havia deixado cicatrizes, sim. O Rio Grande do Sul carregava suas memórias de dor e sacrifício. Mas a história de Raul e Clarinda era um testemunho vivo. A união de um barão farrapo que ousou amar e proteger, e de uma senhora que fugiu do império, que encontrou sua voz e sua força, representava um novo Rio Grande. Um Rio Grande construído sobre a resiliência do povo gaúcho, sobre a capacidade de superar os medos mais profundos e de encontrar a felicidade, mesmo depois da tempestade. O amor deles era a prova de que, mesmo nas sombras mais densas da guerra, o sol sempre voltava a brilhar, pintando o futuro com as cores da esperança sob o poncho verde do amanhã. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.